Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos hoje estar fazendo a correção dos exercícios que foram propostos na aula do dia 27, do 10, terça-feira passada, dessa semana. O conteúdo são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tema, objeto de conhecimento, são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. As habilidades desenvolvidas: diferenciar grandezas diretamente e inversamente proporcionais e resolver problemas envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais. Primeiro vamos só estar relembrando a diferença entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas duas grandezas que vão estar aumentando ou diminuindo sempre na mesma proporção, não na mesma quantidade, e sim na mesma proporção. Então, se você dobra uma grandeza, a outra grandeza também vai dobrar. Se você reduz pela metade uma grandeza, a outra também irá reduzir pela metade, tá bom? Exemplo, você vai comprar 1 quilo de carne, paga aí R$20. Se você compra 2, como dobrou a quantidade, você dobra o valor, 2 quilos, R$40. Ou se você reduzir pela metade, em vez de 1 quilo, você leva meio quilo, então o preço que você paga cai pela metade, em vez de 20, R$10. Agora, grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas grandezas onde, à medida que uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui, certo? Então, grandezas inversamente, elas invertem. Ou quando uma diminuir, a outra aumenta na mesma proporção, certo? Vejamos. Você tem uma obra para ser feita. Você contratou 10 pedreiros para andar rápido. Então, esses 10 pedreiros vão conseguir fazer essa obra sua em 6 meses. Mas suponha que dos 10 pedreiros, a metade deles não foi trabalhar. Então, se com 10 pedreiros você ia gastar 6 meses, com a metade dos pedreiros, ou seja, vai ter mais serviço para eles. Então, se você reduz o número de pedreiros pela metade, então o serviço deles vai dobrar, porque eles vão ter que compensar a parte dos que não foram. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Primeiro exercício. Determine cada relação entre grandezas, se é proporcional ou direta ou inversamente proporcionais. Vamos lá na letra A. A força do Superman e a quantidade de caminhões que poderá levantar. Bom, se ele tem um caminhão, ele vai gastar uma força X qualquer. Agora, quanto mais caminhões tiver para ele suspender ao mesmo tempo, maior vai ser a força que ele vai ter que aplicar. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o número de caminhões, maior é a força que ele vai ter que exercer. Você está na academia. Você coloca dos dois lados do supino um peso de 5 quilos. Então, você vai estar erguendo 10 quilos. Você vai ter que exercer uma certa força aí. Agora, se você coloca 4 pesos de 10 quilos de cada lado, então você vai ter que exercer uma força maior para poder erguer esses pesos agora, não é? Então, é a mesma questão. Quanto maior o peso, maior a força que o Superman vai ter que exercer. Na letra B. Número de máquinas trabalhando para o Homem de Ferro e o tempo que levam para construir um foguete. Então, a gente vai analisar o número de máquinas e o tempo para construir o foguete. Aqui é o seguinte: quanto mais máquinas ele tiver trabalhando, menos tempo elas vão gastar para construir o foguete. Então, as grandezas inverteram. Quando a gente aumenta o número de máquinas trabalhando, a gente diminui o tempo da produção. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Na letra C.
a velocidade do flash e o tempo que leva para fazer uma viagem de Brasília a São Paulo. A distância Brasília-São Paulo é a mesma, não muda. Então a gente vai estar analisando agora a velocidade e o tempo que ele gasta para fazer esse trajeto aí. Aí é o seguinte, quanto maior for a velocidade dele, ou seja, quanto mais rápido ele for, menos tempo ele gasta para fazer esse percurso. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Inversamente proporcional. Alternativa D. A velocidade de um ônibus e a distância percorrida por ele em 3 horas. O tempo é o mesmo, 3 horas. A gente vai analisar a velocidade e a distância. Então, olha só, dentro de 3 horas, quanto maior a velocidade do ônibus, maior vai ser a distância que ele irá conseguir percorrer. Então, quanto maior a velocidade, mais longe o ônibus vai. Então, as duas grandezas aumentaram. Então, elas são diretamente proporcionais. Próxima alternativa, letra E. A quantidade de ração e o número de animais que pode ser alimentados com ela durante uma semana. Ou seja, quanto mais ração eu tenho, mais animais eu consigo alimentar. Quanto menor o número de ração, menor é o número de animais que eu consigo alimentar. Diretamente proporcional também. O volume da piscina de Hulk e o tempo necessário para enchê-la. Então, vamos analisar o volume e o tempo. Suponha que a piscina dele seja uma piscina inflável. Com uma torneira, a gente vai gastar alguns minutos. Agora, suponha que a piscina dele seja uma piscina olímpica, muito grande. Então, com uma torneira, a gente vai gastar mais tempo para encher ela. Às vezes até dias, né? Então, quanto maior o volume, maior é o tempo que a gente gasta para encher essa piscina do Hulk. Então, aí é diretamente proporcional. Letra G. O número de linhas por página e o total de páginas de um livro do Doutor Estranho. Então, a história desse Doutor Estranho não muda. A história é a mesma. Vamos supor aí que essa história tenha 500 parágrafos. Agora nós vamos analisar a quantidade de linhas por página e o número de páginas. Aqui é o seguinte, ó. Quanto menor o número de linhas, maior vai ser a quantidade de páginas que a gente vai estar gastando. Exemplo, ó, vamos supor que a gente coloque um parágrafo por página. Lembra que eu disse que eram 500 parágrafos, por exemplo? Se a gente tem, então, um parágrafo por folha, a gente vai ter, então, 500 folhas. Agora, vamos supor que eu resolvo colocar uma linha por folha. Então, quanto menor o número de linhas, mais páginas eu vou gastar. Agora, suponho que eu vou colocar uma única letra por folha. Então, já vai aumentar bastante o número de páginas. Então, quanto menor o número de linhas, maior vai ser o número de páginas. Inverteu. Inversamente. Na letra H, a eficiência de um grupo de operários e o tempo necessário para executar a obra. Quanto maior a eficiência deles, quanto mais eficientes, menos tempo eles vão gastar na obra. Então, são grandezas inversamente. A letra I. A dificuldade de uma tarefa de Hércules e o tempo necessário para o herói executá-la. Quanto mais difícil for, mais tempo ele vai gastar para executar a tarefa, certo? Quanto mais difícil, mais tempo vai ser exigido para realizar a tarefa. As duas aumentou diretamente. Agora o contrário, ó. A facilidade da tarefa de Hércules e o tempo necessário para ele executar. Quanto mais fácil, quanto maior a facilidade, menor vai ser o tempo para ele executar. Inverteu. Quanto mais fácil, menos tempo ele vai gastar. Inverteu. Inversamente.
a força da teia do Homem-Aranha e a quantidade que ela pode suportar, certo? Então, olha só. Quanto maior o peso, maior tem que ser a força de resistência dentro da teia do Superman. Suponha que está caindo uma caneta. Para ele pegar essa caneta, né, com a telha e segurar essa caneta, suspender essa caneta, ele pode lançar uma telha fininha, fraquinha, porque a caneta é leve. Agora suponha que já está caindo um objeto, a televisão está caindo. Então a força da teia tem que ser maior. Então, quanto maior é a quantidade de carga, maior tem que ser a força de resistência da teia. As duas aumentam, as duas são diretamente. Letra L. O número de horas trabalhadas por dia e o número de dias necessários para fazer um certo trabalho. Suponha que você tem um trabalho de matemática para fazer. Se você dedica todos os dias meia hora do seu dia para fazer essa tarefa, esse trabalho, suponha que você gasta a semana inteira. Agora, se ao invés de meia hora você gasta uma hora, então quanto mais tempo você dedicar para fazer esse trabalho, menos tempo você vai gastar para concluí-lo. Então, quanto maior o tempo de dedicação, menor vai ser o tempo que você gasta para realizar. Se inverteu, inversamente. Vamos para o número 2. Julgar os itens abaixo como verdadeiros ou falsos. Dados duas grandezas diretamente proporcionais. Quando uma delas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Isso é verdadeiro. Se uma aumenta, a outra também. Número 2. Dados duas grandezas diretamente proporcionais. Quando uma delas diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Não, isso é falso. Se uma diminui, a outra tem que diminuir também. Terceira. Dadas duas grandezas inversamente proporcionais. Quando uma delas aumentam, a outra diminui na mesma proporção. Correto. Inversamente, elas invertem. Se uma aumenta, a outra tem que diminuir na mesma proporção. Dadas duas grandezas inversamente proporcionais. Quando uma delas diminui, a outra também diminui. Falso. Se uma diminui, a outra tem que aumentar. Vamos para a próxima. Julgar os itens corretos ou errados. Duas grandezas, x e y, são tais que, ao duplicar o valor de x, o valor de y também duplica. Então, x e y são grandezas diretamente proporcionais. Bom, se as duas duplicam, então são proporcionais, certo? Próxima. Se duas grandezas x e y são tais que, ao reduzir para 1/3 o valor de x, o de y também reduz para 1/3. Olha só, as duas diminuíram. Então, x e y são grandezas inversamente errado. Se as duas diminuem, as duas são diretamente e não inversamente. Terceira. Duas grandezas, x e y, são tais que, ao triplicar o valor de x, o de y fica reduzido para 1/3 do que era. Então, olha só, uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Então, elas são inversamente proporcionais, certo? As duas são inversamente, inverteu. Próxima. Se x é uma grandeza inversamente proporcional a y, então y é diretamente proporcional a x? Errado. Se x é inversamente proporcional a y também é inversamente proporcional a x. Quinta questão, quinta alternativa. Se duas grandezas x e y são tais que, aumentando o valor de x em n unidades, o valor de y também aumenta em n unidades. Beleza, então tranquilo.
Se x e y são grandezas diretamente proporcionais, correto? Se aumentou uma razão n, o outro também. Logo, para que as duas sejam diretamente proporcionais, elas sempre aumentam a mesma quantidade. Não, elas não aumentam a mesma quantidade, elas sempre aumentam na mesma proporção, diretamente proporcionais. Então, isso aí é errado. Vamos só para mais uma. Aplicando o conhecimento de grandezas direta e inversamente proporcionais, julgar os itens abaixo. Então, nós vamos ver se é verdade ou falso, né? Verdadeiro ou falso. Na expressão, a densidade é a massa do corpo dividido pelo seu volume. Então, a densidade é a massa pelo volume. A densidade, ela é diretamente proporcional à massa do corpo para um volume de corpo constante. Então, aqui está dizendo que é diretamente proporcional, quando esse volume é constante. Então, à medida que a massa aumenta, a densidade também. Vamos ver. Vamos supor que o volume aqui é igual a 2. Então, sempre o volume aqui embaixo é 2. Vamos colocar a massa 2 aqui em cima. 2 por 2, 1. Então, quando a massa é 2, densidade é 1. Vamos aumentar a massa e ver se aumenta a densidade. Vamos aumentar a massa para 4, que sempre é 2, tá? Então, 4 dividido por 2, 2. Olha só, aumentou a densidade. Vou aumentar aqui, ó, 6. 6 por 2, 3. Então, quanto maior minha massa, maior a densidade. Então, eles são diretamente proporcionais? Sim, verdadeiro, são diretamente proporcionais. Letra B. Ainda na expressão densidade, é a massa pelo volume do corpo. A densidade é inversamente proporcional ao volume. Está falando que a densidade é inversamente proporcional ao volume, quando a massa aqui é constante. Então, vamos supor que aqui em cima é 100. Sempre vai ser 100. Está falando aqui que é a massa constante. Então, vamos ver se à medida que eu aumento o volume, eu vou diminuir a densidade. Vamos considerar que aqui seja 100. Vamos supor volume 1. 100 dividido por 1, 100. Então, quando o volume é 1, densidade 100. Vamos supor volume 2. Eu aumentei o volume, de 1 para 2. 100 dividido para 2, 50. Olha só, diminuiu. Se eu colocar aqui embaixo 5, 100 dividido para 5, 20. Diminuiu. Se eu aumentar aqui para 10, 100 dividido por 10, 10. Olha só, diminuiu. Se eu pôr o volume 50, 100 dividido por 50, 2. E diminuiu ainda mais. Ou seja, quanto maior o volume, menor é a densidade. Então, inverteu. Então, elas são inversamente? Sim, são inversamente. Duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, o quociente entre elas é uma constante. Sim, se elas são diretamente proporcionais, o quociente, a divisão entre essas duas razões é sempre a mesma. Sempre vai dar o mesmo valor. Por exemplo, 4 sobre 2. 4 sobre 2, 4 dividido por 2 é 2. Agora eu vou dobrar. 4 vai para 8 e o 2 vai para 4. 8 dividido por 4 continua 2. Vou dobrar de novo, ó. 8. O dobro de 8 é 16, o dobro de 4 é 8. Eu dobrei ainda, ó. 16 dividido por 8 continua 2. Então, continua a mesma constante. A letra C também é verdadeira. Nessa expressão, força é a massa pela aceleração. Se a massa do corpo dobra e a aceleração também dobra, então a força pelo conjunto também dobra. Não. Se eu pegar o de cima e o de baixo, se eu dobro os dois, se eu triplico, quadruplico, a gente acabou de ver o exemplo aí agora que eu falei, né? Se a gente dobra tanto de cima quanto de baixo, a força permanece constante. E aqui tá falando que também vai dobrar. Isso aí tá errado, então é falso.